Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje conversaremos sobre a estratégia júri simulado ou tribunal de júri. Inicie o nosso estudo com um pensamento de Jung, psiquiatra e psicoterapeuta suíço. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Objetivos de aprendizagem: conceituar a estratégia júri simulado, descrever as etapas do júri simulado com suas principais características, descrever os personagens e suas funções nessa estratégia. O que é um júri simulado? É a simulação de um tribunal judiciário cujo objetivo é debater um tema, levando toda a turma à reflexão, crítica e posicionamento. Nessa estratégia, os participantes terão funções pré-determinadas. Quando usar? Quando você precisa levar a turma a refletir sobre um caso, um problema polêmico, mas que você também quer que essa discussão esteja num nível mais profundo, onde seus alunos vão pesquisar muito e debater sobre aquela questão. Essa estratégia tem o propósito de fazer com que os alunos obtenham melhor compreensão de situações complexas e ou polêmicas, e que poderão vivenciar quando do exercício de suas profissões. Outro ponto super positivo dessa estratégia é ampliar o olhar, deixar de ver um tema sobre um determinado ângulo, pensar que às vezes a verdade é multifacetada e que pode haver vários olhares em relação a uma determinada situação. Isso será de grande ajuda para o seu aluno sair daquela visão maniqueísta e simplista. Durante a execução dessa estratégia, eles trabalharão o tempo todo com a tomada de decisão, a liderança, gestão de conflitos, conhecimento técnico, antes mesmo de irem para a aula, na qual haverá a sessão do júri, pois estarão trabalhando em equipe e deverão adotar estratégias de argumentação, comunicação oral, decisão sobre qual linha de raciocínio abordar, mas para terem sucesso deverão pesquisar muito, mas muito mesmo, pois deverão estar seguros com relação ao tema a ser trabalhado para que possam convencer os jurados. Etapas de um júri simulado. 1. Formação do corpo de jurados. Entrada do juiz. Juiz abre a sessão e faz um breve relato do processo. Promotoria interroga o réu. As testemunhas são interrogadas e, eventualmente, a própria vítima. Qual é a ordem? Primeiramente as testemunhas de acusação e depois as de defesa. A seguir, serão feitos debates orais, em que a acusação e a defesa terão um tempo para defender suas posições e têm como objetivo convencer os jurados de que estão com a razão. Lembrando, a acusação é quem inicia os debates orais. Logo após, é dada a palavra à defesa. Se após a sustentação defensiva o promotor entender pela necessidade de complementar sua fala, lhe será concedida uma réplica. Como a defesa sempre terá a faculdade de falar por último, se a acusação utilizar a réplica, a defesa poderá se valer da tréplica. Ok. Ao finalizar os debates, o juiz deve solicitar que os jurados se reúnam para decidir se o réu é culpado ou inocente, ou se estão a favor ou contra o assunto em debate. Então, os jurados se reúnem para decidir e votar. O representante do corpo de jurados faz a mediação dos debates e, após a votação, ele deverá contar os votos. A decisão final deverá ser justificada. Os jurados retornam com o veredito e o representante do corpo de jurados entrega o resultado para o juiz. Aí o juiz lê o voto e, a partir daí, profere a sentença. A seguir, é encerrada a sessão.
Atenção! O documento Júri Simulado Etapas descreve com mais detalhes as etapas dessa estratégia. Continuemos. E qual a sua função? Sua função é de coordenar todo o processo. Além de elaborar o tema, deve orientar e dirigir os alunos durante todas as fases, principalmente na fase de pesquisa e elaboração da estratégia e da argumentação. Sempre é claro, com foco nos objetivos de aprendizagem. Observação. Se for necessário elaborar provas, estas deverão ser entregues às partes junto com o enunciado da atividade. As provas produzidas por você podem ser textos, imagens ou até vídeos. Essa é uma estratégia sensacional e que produz resultados fantásticos, não só em relação ao conhecimento técnico. Você verá como a turma amadurecerá suas relações. Claro que você deve ficar atento e ressaltar sempre a importância de todos manterem comportamentos que promovam a interação, o respeito às ideias diferentes, que saibam que o foco não é estar certo, e sim o exercício do debate de temas polêmicos com ética, gentileza e resiliência. Considerando sempre que o outro tem o direito de ter opiniões contrárias e que estas devem ser respeitadas. Eu me lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, eu li um pensamento atribuído a Voltaire, escritor e filósofo francês, que dizia o seguinte: embora não concorde com quaisquer palavras que tenhas dito, hei de lutar até a morte para que tenhais o direito de as dizer sempre. Então é isso. Nessa estratégia é muito, mas muito importante que você conscientize todos sobre o respeito mútuo, porque os debates, mesmo entre as equipes, podem ser acalorados, pois este é o cerne do júri simulado, o debate, o pensar mais longe. A diretriz é exatamente essa. E conscientize seus alunos que o propósito não é vencer, e sim ampliar o olhar. É ter a possibilidade de ouvir atentamente o outro. Para finalizar esse momento, veja as operações de pensamento que essa estratégia permite: imaginação, interpretação, crítica, comparação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições, negociação, avaliação, tomada de decisão e outras. Bem, nessa aula você viu o que é e as etapas do júri simulado. Viu também as operações predominantes de pensamento que são trabalhadas nessa estratégia. Mas como aplicá-la? Bom, você já sabe, isso é tema para a próxima aula. Até lá!